beleza? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre válvula termostática eletrônica. E por que uma válvula termostática eletrônica? Porque desta forma o módulo consegue determinar qual é o melhor momento para a abertura da mesma, dependendo do combustível que tem no tanque. Então, se o veículo tiver, por exemplo, com gasolina, ela irá abrir com 91 graus e fechar com 89. Se o veículo estiver rodando com álcool, ou melhor, etanol, ela irá abrir com 103 graus e fechar com 89 graus. E se o combustível estiver misturado entre etanol e gasolina, de acordo com a proporção de etanol na gasolina, o módulo vai determinar o melhor momento para a abertura da válvula termostática. E como é que ele faz isso? Você tem aqui um aquecedor, né? Esse conector aqui muita gente acha que é de um sensor, mas na verdade é de um aquecedor. Esse aquecedor irá receber via relé, né, um relé principal no caso, irá mandar aqui um 12 volts e o módulo irá controlar um pulso negativo, um sinal PWM. Né? Se ela estiver queimada, desligada, fio quebrado, se a parte eletrônica dela não estiver comunicando com a central de injeção eletrônica, o módulo em emergência liga o eletroventilador. Mesmo inclusive você desligando a chave, o eletroventilador permanece ligado por alguns minutos, só então que ele para de funcionar. E em tese, se ela tivesse queimada, o motor iria começar a aquecer. A partir de uma certa temperatura do motor, o próprio aquecimento da água iria aquecer a válvula termostática de forma a fazer a abertura dela. Eu, para efeito de teste, esperei até 112 graus e o motor continuava aquecendo. Então, 112 graus eu desliguei o motor para evitar o aquecimento do motor. Então, em tese, ela deveria abrir, mas até 112 graus ela não abriu, tá certo? E que teste você pode fazer nessa eletroválvula? Um dos testes é medir a resistência do aquecedor. Essa resistência ela é em torno de 15 ohms, 10% a mais ou a menos, lá de 13,5 a uns 16,5 ohms. Né? Então, um teste que você pode fazer é medir a resistência. Você pode medir essa resistência através de um multímetro. Então, você vai pegar um multímetro, vai selecionar resistência. Então, selecionou lá para resistência, pega as duas pontas do multímetro, uma forma simples aí de você testar, né? Pega um conector lá, adapta algum conector para ficar mais fácil de fazer o teste, encaixa ali na válvula termostática, liga lá os dois terminais do multímetro nos dois terminais da válvula termostática e observe o valor, né? Nesse caso aqui, 15,1 ohms, 15 ohms, nesta faixa de resistência aí. Então, esse é um teste que você faz, que é medir a resistência do aquecedor. Um outro teste que você pode fazer é verificar se o relé está mandando o positivo 12 volts, ou seja, ligou a chave, tem que chegar aqui um positivo, e se o módulo está mandando um pulso negativo. Como é que você vai monitorar esse pulso negativo? Você pode monitorar com multímetro, se o seu multímetro tiver a função PWM, aqui tem a função PWM, nesse caso desse multímetro, a função DUT, né? Aterra uma ponta do multímetro, a outra você vai lá no fio de sinal. No momento em que o módulo estiver mandando esse sinal, você vai estar lendo qual é a porcentagem do PWM, qual é a porcentagem do sinal. Ou com o osciloscópio, né? Com o osciloscópio ligado no fio de sinal, quando o módulo estiver injetando esse sinal aqui na válvula, você estará vendo uma forma de onda quadrada. Esse pulso é negativo, então o módulo manda o pulso e corta, volta para 12 volts, que é o retorno do outro fio. Mandou o pulso negativo, lá no gráfico do osciloscópio cai a 0. Cortou o pulso, volta a 12. Então você tem uma forma de onda quadrada, 0 e 12 volts. Tá? Conforme o módulo vai mexendo no PWM, ele vai aumentando a largura do sinal, aumentando a largura do sinal negativo. A parte negativa do gráfico pode aumentar ou diminuir conforme o módulo vai estar controlando essa válvula termostática. Então, essas são as maneiras, as formas que você tem para avaliar, para testar essa válvula termostática eletrônica, ok? Então, essas são informações aí importantes sobre ela. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.